Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de 2 Timóteo, o capítulo é o 3, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha, nós estamos nos últimos dias, porque apóstolo Paulo escreveu: nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, sobrevirão tempos trabalhosos, que é esses tempos que nós estamos passando hoje. Isso já é o começo das dores, como disse Cristo, né? O próprio Cristo disse, isso é o começo das dores: terremoto, maremoto, pestes, guerra, né? Pai matando filho, filho matando pai, e aí por diante. Todas essas coisas, como Jesus Cristo disse, como o amor se esfriou na terra. Por quê? Por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor ia se esfriar na terra. Então, por causa de tanta iniquidade, de perversidade, de coisas erradas que tem nesse mundo, o amor de muitos já se esfriou. Pessoas boas, pessoas maravilhosas, mas muitas vezes não tem mais amor. Por quê? Amor para umas pessoas que só andam querendo iniquidade, né? E Jesus disse que nós temos que ainda orar por eles, né? Perdoá-los 70 vezes 7 e orar por eles. É difícil. Não é impossível, mas é difícil, né? E sobrevirão tempos trabalhosos. Aí diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons. Hoje nós estamos vivendo isso ou não? Né? Pessoas infiéis em contratos, pessoas que compram e não pagam, né? Pessoas cruéis que matam, fazem cachorro quente e vai vender as vítimas ali feito cachorro quente. Misericórdia que isso aconteceu no nosso país, né? Está acontecendo. Pessoas que fazem os outros cavarem a sua própria cova, filmar e colocar na internet. Isso são os tempos trabalhosos. Pessoas cruéis, né? E sem amor para com os bons, né? Sem afeto natural. Assim, não tem, o homem não tem mais afeto somente pela mulher, nem a mulher somente pelo homem, que o afeto natural é esse. Esse é o afeto natural. E aí vocês já sabem o que é o demais disso, né? O demais disso não é afeto natural, né? Irreconciliáveis, sem reconciliações. Pessoas que a gente prega para eles, pessoas que a gente dá conselhos, pessoas até que se batizam-se em Cristo, dizendo quem crê e for batizado será salvo. Pessoas batizam, né? Vão à igreja, se fazem de cordeirinhos, mas são lobos, infelizmente, para nos tragar. Infelizmente, são pessoas irreconciliáveis, pessoas que voltam ao vômito, como disse Jesus. Pessoas que são como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Pessoas que se batizam, têm uma vida com Deus, aprende mais de Deus, aprende a ser bom, né? E depois volta às práticas mundanas, as práticas erradas. Esses são os que estão voltando para o seu próprio vômito, comer o seu próprio vômito. Esses Deus diz que não entra no reino dos céus. Os cachorros, né? Os cachorros não entram, os cães que diz, não é cachorro assim, né? É os cães. Cães significa para Deus pessoas que se fazem de Deus ou viveram um tempo para Deus e depois voltaram a fazer as práticas antigas, as mesmas obras que faziam antes. Esses são os cães, são esses que Deus diz que não entram no reino dos céus, né?
eles não têm naturalidade, são caluniadores, inconstantes em tudo o que fazem. Será que nós estamos vivendo num período desse? Qual é o nosso cenário do nosso país e do mundo? Não é caluniadores, é calúnia daqui, calúnia da acolá, né? Crueldade, desamores, traidores, né? Pessoas traidoras que traem não somente o marido, não somente a esposa, mas traem os familiares, traem as leis, né? Pessoas que estão mesmo lá no Senado traindo uns aos outros, que parece misericórdia, parece mais um ringue, né? Melhor que fosse um ringue, misericórdia. Então, estamos vivendo esses dias, né? Traidores, obstinados, né? Obstinados, não tem para eles. Podemos dar conselho, podemos ensinar, podemos ter amor, perdoar 70 vezes 7, como disse Jesus, mas eles são irreconciliáveis, né? Eles são obstinados, né? Pessoas são obstinadas a fazer o mal, infelizmente. Deus, no tempo que ele tirou o povo dele do Egito, ele falou para Moisés, o povo tudo ali murmurando contra Deus, recebendo comida dos céus, tendo ali uma nuvem de fogo durante a noite para esquentar, e uma nuvem cobrindo o sol durante o dia sobre aquele povo no deserto, para que eles não viessem ali se desidratar, né? Dando comida ali, pediram água, até a água da rocha saiu, né? Mas essas pessoas obstinadas e falando mal de Deus e continuando querendo voltar para o Egito, querendo voltar para o lugar da escravidão. Então hoje não é diferente, as pessoas estão sempre querendo voltar para a escravidão do pecado. Infelizmente são pessoas obstinadas, orgulhosas, presunçosas, né? Pessoas muito orgulhosas, né? Que estão com a mente calcificada, como diz a palavra, no final do tempo tem a pessoa que era com a mente calcificada, não, opinião formada sobre tudo, né? Já disse o Raul Seixas, né? Aquele cantor Raul Seixas, ele era bem sábio, né? Bem inteligente, que ele disse: opinião formada sobre tudo, né? Sobre tudo, não é nem sobre, é sobre tudo. Então, pessoas que têm essas opiniões são obstinadas, orgulhosas, presunçosas, mais amigas dos deleites do que amigos de Deus. São mais amigos do dia a dia, do viver na vanglória, viver no status, né? De ser isso, ser aquilo, do que viver para Deus, ter uma vida pacata, uma vida amiga de Deus e amiga do ser humano, né? Tendo uma vida simples, bonita e agradável a Deus, né? Nós temos que preferir ter uma vida dessa, sem deleites, né? Porque os deleites vão se acabar. Os deleites vão se acabar. Presta atenção, não tem mais matéria-prima no país. Para quem não sabe, isso aí eu desde 2016 que eu venho observando, ouvindo, entendendo, não tem mais matéria-prima no país. E a matéria-prima do nosso país está toda sobre a China, está toda na China. Eles fabricam as coisas e mandam para o nosso país barato, para ficar roubando assim os impostos. Sabemos disso tudo. Sabemos disso tudo, dessas coisas aí. Maracutaia, só tem maracutaia. A matéria-prima do nosso país está indo embora, né? Para fora, para longe, né? E nós estamos ficando mais pobres do que pobre. Parece até aquela musiquinha: eu sou pobre, pobre, pobre de marré, 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 uma vez, sei lá como que é, né? Então nós estamos ficando pobres. Se todo mundo não acordar, todo mundo não vir buscar ao Todo-Poderoso, ao Criador. Irmã, você só fala isso, eu só falo isso, porque é isso que nós temos que colocar no nosso coração, clamar a Deus, nos converter ao Todo-Poderoso, ao Criador de todas as coisas, porque o ser humano que tem Deus como em primeiro lugar, tem Deus como seu guia, tem Deus em todas as coisas, ele é feliz, ele é santo, ele é salvo, ele é liberto,
ele é transformado, ele é próspero, ele é abençoado. E todo ser humano que colocar isso no coração vai vencer, porque não é nós que vencemos, é o próprio Deus que vence por nós. É o próprio Deus que vence por nós. Nós temos, como eu vejo na internet, pessoas falando que a Bíblia é um livro histórico. Livros históricos, claro, é a história do povo de Deus, é história, cada um tem um livro, tem um tipo de história, claro, é livro de histórias, mas é nesses livros de histórias que nós aprendemos os erros e os acertos de muitas pessoas. É nesses livros de histórias que nós temos que ler e meditar. Quando vê que alguém acertou, prosperou, foi abençoado, Deus falou com ele, nós temos que nos apegar e dizer: Senhor, fala comigo, fala conosco, dá um jeito no nosso país, dá um jeito na nação, dá um jeito na nossa família. Senhor, o Senhor pode. E nos ligar com Ele, porque Ele faz. Ele não morreu porque Ele não é ser humano para morrer. Ele é Espírito, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o único verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. E se nós nos aplacarmos com Ele verdadeiramente, Ele se aplaca conosco também. Cristo disse: se as minhas palavras estiveres em vós e vós estiveres na minha palavra, pedirão tudo o que quiseres e será feito. Ele disse: vocês pediram, mas pediram mal, pediram para os seus deleites, pediram para o que não era agradável a Deus. Porque os nossos pedidos têm que estar diante de Deus, tem que ser agradável a Deus e aos homens. Se a gente pede para matar alguém, Ele não vai matar, porque ele não é um Deus vingativo, não é um Deus de destruição. Você que acha que está orando, pessoas estão orando por aí e está vendo o mal dos outros, não é o Deus criador de todas as coisas, não, porque Deus não é macumbeiro, não. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, do único e verdadeiro Deus. Então, se nós nos aplacarmos com Ele, Ele se aplaca conosco. E lendo esse livro histórico, como diz, muitos sábios, né? Entre aspas, que tem aí na internet, que estão falando aí que é um livro histórico, né? Histórico. Então, vamos ver as histórias. Aqueles que foram contra Moisés, aqueles que foram contra Moisés, né? E disseram: Deus também fala conosco e não sei o que, que não queria seguir a liderança de Moisés, né? Deus simplesmente falou para Moisés: diz para eles que se ajuntem num lugar só, eles e todas as famílias, todos eles que querem ir contra ti, né? Chama todos eles. E Moisés mandou que ele chamasse todos, e ali a terra se abriu, engoliu toda aquele povo, aquela geração, até a família deles, que muitos não estavam fazendo nada, mas Deus quis ali destruir até os descendentes daqueles que iam contra a lei dele, né? É sério, gente. Então vamos nos consertar. Vamos buscar verdadeiramente a Deus. Não vamos ser obstinados, com opinião formada sobre tudo. Não. A Bíblia é um livro histórico, sim, mas é um livro quando nós lemos alguma coisa e Deus vem com a fé dele no nosso coração, ali nós falamos, ali nós clamamos, ali nós pedimos e ele nos ouve, porque ele é Espírito. E a palavra dele se renova a cada dia, a cada momento, nas nossas vidas, no nosso coração. E a fé vem e nós repreendemos o mal e o mal sai, em nome de Jesus. Tem as falhas do povo de Deus? Tem. Mas nós não vamos entrar nas falhas, porque a Bíblia é muito clara, está mostrando os erros e os acertos do povo dele. Então vamos procurar o acerto. Senhor, assim como aquele acertou, como aquele homem ou aquela mulher fez isso e deu certo, agradou ao Senhor e ele prosperou naquilo que queria.
seja também comigo. E Deus eu tenho milhões que eu posso dizer, de milagres, de coisas na minha vida que eu tenho falado e Deus tem me ouvido. Se querem saber, eu já ouvi a voz audível de Jesus. E a voz de Deus eu ouço no coração. E muitas vezes ouço até no meu ouvido direito, até o que eu vou pregar. Essa semana mesmo, Deus falou no meu ouvido, no meu ouvido direito. É para pregar isso. E eu preguei na igreja e preguei também nos meus vídeos. Entendeu? Creia você se quiser. Deus ainda hoje Ele fala com os que creem nele, com os que creem e têm fé, com os que dizem que a Bíblia é só um livro histórico. Não, porque estão descrendo, estão duvidando de Deus. Mas aqueles que creem verdadeiramente em Deus, Deus ouve e responde. Deus ouve e responde. Pode ter certeza. Então, tão somente creia. Aqueles que foram no tempo que eu falei agora há pouco, era Coré. Coré e Abirão se uniram contra Moisés e ali foram engolidos pela terra. A terra abriu uma boca e engoliu. Hoje Deus não está fazendo muitas dessas coisas mais. Por quê? Porque desde quando Jesus veio ao mundo e morreu por todos nós, ele agora deixou livre-arbítrio. Jesus, antes de subir aos céus, quando ressuscitou, ele disse: ide a todo mundo, pregue o evangelho, que são boas novas, pregue as boas novas. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Ele deixou o livre-arbítrio. Crê em Cristo é salvo. E a partir do momento que nós somos salvos, nós somos nova criatura. Passamos de uma margem para o outro. Passamos da morte para a vida, porque o pecado do salário é a morte. Então é isso, nós temos que crer e fazer e insistir. E Deus está conosco e Deus está fazendo. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Não deixe de ler a Bíblia, não ler por ler, mas abre a Bíblia e fala: Senhor, fala comigo. Antes de abrir, fala comigo. E Deus faz e fala, né? Porque essa semana Deus falou no meu ouvido, porque às vezes é no coração, às vezes é na palavra, e essa semana foi no meu ouvido. Prega os 13 espiãs, né? Os três espiãs que Moisés mandou lá para Canaã. E diz que até hoje eu estou fazendo dessa forma. Quem espia e diz: mas não é bem isso não. Mas é tão difícil. Mas eu não posso. Mas será mesmo? Esses estão voltando para trás. Estão infamando a terra. Estão infamando a palavra de Deus. Mas esses que dizem: não, Deus diz que é assim, eu vou conseguir. E Deus está no negócio. Andando na palavra, sob a palavra, você vai prosperar. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.